Agora vamos estudar os detalhes dos campos elétricos e magnéticos segundo a geração deles pelas leis de Maxwell. É totalmente possível estudar tudo que eu vou ensinar agora nesse vídeo diretamente matematicamente. Eu prefiro começar explicando os fenômenos, a fenomenologia, e depois a gente conclui, depois a gente faz a conexão com matemática. Eu acho que é um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais intuitivo. Primeiro, deixa eu chamar a atenção aqui, você está gerando campos elétricos em algum lugar, então tem alguma coisa lá longe que gera campo elétrico. Eu estou falando de gerar campo elétrico ao invés de gerar campo magnético, porque geralmente é mais intenso, é mais fácil de você gerar campos elétricos do que magnéticos. Tá? Mas então a gente está olhando aqui uma fonte que eu coloquei aqui em ângulo, aqui, só para perceber que está longe dessa região onde eu estou desenhando aqui, tá? E a gente está estudando um ponto P muito distante daqui. Então, nesse ponto P, a única informação que chega é que existe um campo elétrico que está oscilando, tá? Está indo para cima, uma hora aponta um pouco para cima, uma hora aponta um pouco para baixo. Eu vou olhar esse P em diferentes instantes de tempo. Está desenhado aqui, e é assim que está em um dos livros da bibliografia, na forma desse ciclo aqui. Esse ciclo é importante entender que não são diferentes pontos no espaço, não. A gente está sempre olhando para o mesmo ponto P, tá vendo? Ponto P, ponto P, ponto P. Sempre esse mesmo ponto P que está fixo. O que o ciclo mostra é o ponto P em diferentes instantes de tempo, tá? Então, olhando para diferentes instantes de tempo, o que a gente tem é o seguinte, por exemplo, quando a sua fonte de energia estiver provendo nenhuma diferença de campo elétrico aqui, diferença de potencial aqui, significa que você não tem carga nenhuma, não tem campo elétrico nenhum, e aí no ponto P você não tem nada, não tem nem campo elétrico nem magnético, tá? Já no ponto em que você tiver máximo diferença de potencial, mais elétrons em cima e falta de elétrons embaixo, máximo diferença de potencial vai significar máximo campo elétrico, apontando para cima. Da mesma forma, no oposto, quando acumular cargas positivas em cima e negativas embaixo, o campo elétrico vai ser maximamente negativo. Para passar do campo zero para o campo maximamente positivo, o campo elétrico vai aumentando. Conforme o campo elétrico aumenta, isso significa uma variação de campo elétrico, significa também uma indução magnética. Campos elétricos variantes, segundo a indução de Maxwell, geram campos magnéticos. Então, conforme o campo elétrico vai ligando também um campo magnético. Os dois são perpendiculares entre si. Isso, para concluir, só fazendo a conta das equações de Maxwell. Eu vou discutir isso com vocês nos próximos vídeos, mas só fazendo a conta. Conforme você vai ligando o campo elétrico, chega uma hora que você chega na máxima magnitude do campo elétrico e do campo magnético. O campo elétrico começa a reduzir. Também, fazendo a conta, você percebe que o campo magnético também começa a reduzir até chegar a zero magnitude. E segue campo elétrico apontando para baixo, campo magnético agora apontando para a direita, e segue assim. Se você ficar parado aqui no ponto P, o que você vai ver como função do tempo é exatamente isso. Vai e volta, vai seguindo aqui ao redor. Parecido com a forma como a gente gera ondas, por exemplo, numa corda, que é subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Se você ficar parado em um ponto qualquer da corda, você vai enxergar a corda subindo e descendo. Às vezes vai estar no centro, mas às vezes está no topo. Então, fatos sobre a onda eletromagnética. Isso aqui são fatos que eu estou dizendo que são verdade e não estou provando. Para provar eles, eu precisaria fazer matematicamente, o que não vai ser feito nesse vídeo ainda.
Primeiro, que o campo elétrico e o campo magnético são sempre perpendiculares entre si. E ambos são perpendiculares à direção de propagação da onda. Isso é meio natural de se esperar aqui, né? Você tem campos elétricos apontando para cima, o campo magnético, que aqui está apontando para a esquerda, aqui nesse desenho está apontando assim para fora, né? E você espera que a onda tenha origem aqui onde estão as cargas e se propague para fora, então está apontando para cá a propagação. Então, os campos elétricos e magnéticos são sempre perpendiculares entre si e perpendiculares à direção onde a onda está viajando. Então, se você olhar agora não como uma função do tempo, que nem está nesse desenho aqui, mas como uma função do espaço, você vai ver que o campo elétrico aumenta, diminui, fica negativo, aumenta e tal, e ele viaja para a direita, sendo o campo elétrico apontando na direção Y e o campo magnético apontando na direção Z. E ele viaja na direção X. Então, os campos são perpendiculares entre si e a velocidade de propagação é também perpendicular aos campos. O campo elétrico, como eu já disse, o campo elétrico é sempre perpendicular ao campo magnético. O produto cruzado, né, o produto externo, o produto vetorial é o termo que a gente mais usa em português, vetor B, sempre dá a direção no qual se propaga a onda. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, produto vetorial de campo elétrico faz a regra da mão direita. A regra da mão direita aqui, campo elétrico com magnético, lembrando que produto vetorial importa a ordem. Então, o produto vetorial de A com B é diferente do produto vetorial de B com A. Então, o produto vetorial de A com B significa você colocar a sua mãozinha aqui, fazendo a regra da mão direita, né? Aqui está uma mãozinha, aqui está o dedão da mãozinha. Tá? E fechar nessa direção aqui, né? Para fora da tela, de forma que os dedos vão ficar aqui depois assim. Tá horrível o desenho, desculpa, gente. Então fechando o campo elétrico em direção ao campo magnético. Então a propagação se dá para cá, de fato. A propagação está se dando para a direita. Então segue a regra da mão direita, ou segue a regra de produto vetorial. E os campos sempre variam senoidalmente, assim como ondas transversais. Isso daqui, na verdade, está errado. Eles não variam sempre senoidalmente, não. A gente vai estudar mais campos senoidais, mas isso daqui não é verdade. Nem sempre. Pode ter campos que são malucos, assim, né? O negócio é que eles não vão. Se um campo é maluco assim, conforme ele se propagar, ele vai se deformando. Tá? É bem comum se deformar, dependendo da situação. Mas não é verdade que é sempre senoidal, não. Mas a gente vai estudar, o foco em Física 4 é estudar campos senoidais, tá? Além disso, os campos variam com a mesma frequência e em fase um com relação ao outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o campo elétrico é máximo, o campo magnético é máximo. Quando o campo elétrico é zero, o campo magnético é zero. Quando o campo elétrico é maximamente para baixo, ou no Y negativo, o campo magnético é maximamente no Z negativo. Tá? Uma coisa importante é, como a gente vai precisar muito de regra da mão direita, tomar o cuidado de quando for escolher os seus eixos X, Y e Z, lembrar de seguir a regra da mão direita, ou seja, que X, chapéu, vetor Y, chapéu, aponte na direção Z, chapéu. Não pode dar mole com isso, tá? Eu não posso escolher X aqui e Y aqui. Se eu fizer isso, X, vetor Y, está na direção menos Z, chapéu, ao invés de Z, chapéu. E aí a regra da mão direita fica maluca, fica muito diferente matematicamente. Uma pergunta importante:
Nesse caso aqui, que você tem essa antena que a gente chama de antena elétrica de dipolo, como é que fica aqui embaixo? Repara que aqui nessa região, por exemplo, se eu estou com cargas positivas aqui e negativas aqui, eu tenho um campo elétrico positivo gerado por essa placa nessa região apontando para cá. Mas repara que essa placa está mais distante desse ponto do que a placa de baixo. A placa de baixo então gera um campo elétrico na direção contrária, que em módulo é maior do que o campo elétrico positivo. De forma que quando a distribuição de carga está assim, você tem um campo elétrico total para cima. Então aqui tem campo elétrico. Aí você pode pensar, pô, bom, tem campo elétrico, significa que e ele está oscilando no tempo, significa que tem onda. E isso não vai ser verdade. Na verdade, não tem onda eletromagnética aqui. Por quê? Para pensar, onde que seria a direção da propagação? Seria ligando daqui para cá, né? Então a direção de propagação seria para cá. Se a direção de propagação fosse para cá, significaria que ela estaria paralela ou antiparalela ao campo elétrico. E isso não pode. A gente já determinou uma regra que a onda só se propaga se o campo elétrico for sempre perpendicular ao campo magnético e também a direção de propagação, que eu estou chamando aqui de K, né? Porque K vai ser o vetor de onda. Lembrando que o vetor de onda é um vetor cujo módulo vale 2π sobre lambda, lambda é o comprimento de onda, e cuja direção e sentido apontam na direção que a onda se propaga. Tá? Então isso aqui não consegue ser obedecido nesse ponto, o que significa simplesmente que quando você tem um dipolo oscilante, aqui está um dipolo oscilante, aqui às vezes acumula carga positiva, aqui carga negativa, às vezes troca, como senoidal, né? Quando eu tenho um caso desses, o que eu tenho é que, por exemplo, em alguns pontos eu estou observando o campo elétrico saindo da folha aqui, ou entrando na folha aqui, tá? Oscilatório, então aqui eu estou com aquele cosseno tradicional. Se eu olhar aqui nessa região daqui, da borda, eu tenho um outro cosseno. E esse cosseno vai ficando assim cada vez mais aberto até chegar aqui nessa região, e aqui não tem nada, não tem onda eletromagnética. Então essa região, a magnitude é zero da onda eletromagnética. Tá? Então isso é característico de dipolo. Dipolo emite com uma direção privilegiada, não emite em qualquer direção, tá bom? Então isso encerra a nossa primeira aula, e na próxima aula a gente vai fazer alguns vídeos, vai ser também 3 ou 4 vídeos, vamos discutir um pouco sobre ondas, relembrar ondas e interpretar isso do ponto de vista de campo eletromagnético.